Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Está aqui no telão. Bom dia, Silmar. Obrigada pela participação. Muito bom dia, Renata. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que você tem para a gente hoje? Renata, vamos começar pelo mercado hoje. Mercado agitadíssimo nesse início de semana, de segunda-feira. Preços em alta na maior parte das commodities que a gente acompanha diariamente, que são de interesse aqui do nosso produtor brasileiro. Tudo por conta de novas preocupações com a guerra da Ucrânia, agora ataques russos também ao rio Danúbio, que é outra rota de escoamento dos grãos da Ucrânia. Nos portos do Mar Negro já está praticamente tudo danificado por outros bombardeios da semana passada, ou seja, a Rússia deixa exposto aqui que está claramente interessada em inviabilizar qualquer exportação por parte da Ucrânia. A Ucrânia é uma grande exportadora de grãos, como milho, particularmente, e também trigo. Trigo é uma grande exportadora também. E agora, realmente, mais um prejuízo aqui com esse bombardeio ao rio, armazéns, inclusive, no rio Danúbio, inviabilizando as exportações ucranianas. Isso fez com que o mercado voltasse a explodir hoje os preços dos grãos, até porque, além desse fator, tem o problema do clima, muita preocupação com o clima nos Estados Unidos, chuvas insuficientes no último final de semana e tendência de temperaturas muito elevadas continuarem afetando o potencial de produtividade das lavouras americanas. Tem problemas climáticos também na China, falta de chuvas, ou seja, tudo conspirando aqui para uma forte alta nos preços dos grãos. Olha um exemplo aqui, trigo, agora há pouco subindo 6,2% na Bolsa de Chicago por conta desses dois fatores. Milho também, 3,2% de alta, a soja acompanha, embora subindo um pouco menos, 0,7%. Algodão também alta na Bolsa de Nova York, 0,4%. E outros produtos que não têm nada a ver com a guerra da Ucrânia também mostram a evolução de preço aqui, como é o caso do café. Café arábica subindo 1,6%, suco de laranja também com forte valorização de 2,7%, na contramão o cacau cai um pouquinho, 0,2%, e também o açúcar, menos 0,2%. Boi gordo no mercado futuro da B3 tenta uma recuperação, sobe um pouquinho, 0,1%, mas falta fôlego para voos maiores do que esse. Lá fora, petróleo também subindo, 0,7%, é outro fator que influencia também o preço das commodities agrícolas. Petróleo tipo Brent operando a $81,50 o barril. E aqui no nosso mercado financeiro, o dólar caindo, em torno de 0,5%, agora há pouco, R$ 4,76 a cotação da moeda americana, enquanto o índice mercado de ações aqui, com o índice Bovespa subindo um pouco, embora o mercado bastante volátil, agora há pouco está caindo, volta a subir, agora há pouco 0,3% de valorização na nossa B3 aqui em São Paulo. Renata. O Rio Danilo, esse ataque ao Rio Danilo, acho que pode causar outros problemas ainda, não só na circulação de grãos, né? Porque acaba não ficando restrito ali só a Ucrânia, né? Exatamente, percorre vários países do leste europeu, entra inclusive na Europa Ocidental, via a Áustria, ou seja, um rio de grande extensão e de grande importância em termos comerciais também, ou seja, vai acabar afetando mais gente, além, e não somente aquelas exportações da Ucrânia. Em suma, a Rússia parece interessada realmente em viabilizar qualquer tipo de exportação por parte dos ucranianos, minando a sua economia e, com isso, tentando ganhar a guerra dessa forma. Ou seja, situação muito complicada e o mercado deixa claramente definido isso pela repercussão que está tendo, né, nos principais produtos agrícolas. E isso, Renata, leva a uma outra conclusão, né? Preocupações agora crescem com relação à inflação global, a volta da inflação dos alimentos, que parecia superada até pouco tempo atrás. Silmar, me corrigiram aqui, o João me corrigiu, disse que eu falei Rio Danilo, mas é Rio Danúbio, e você falou, né, da Áustria, né? Eu conheço a Áustria, eu fui conhecer o Rio, e ele é realmente belíssimo. A hora que você falou do ataque, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Foi a Áustria, a entrada pela Áustria. Então, é Rio Danúbio, corrigindo aqui. E com relação à reportagem que a gente exibiu antes da taxação, com relação à reforma agrária, né? Os estados querem, claro, a taxação do agronegócio, mas isso tem o outro lado também, né? Como é que você vê essa questão dessa reforma agrária, esse artigo 20 da reforma agrária? Preocupante para nós, Renato, uma nova iniciativa aqui na calada da noite, praticamente, que saiu, praticamente estava fora de questão, essa questão de tributação de produtos do agronegócio, voltou,
na calada, como eu disse aqui, e agora está em discussão no Senado se isso segue em frente ou se volta para trás outra vez. Preocupa muito, porque significa praticamente uma revogação da Lei Candir, né, que trouxe maior competitividade ao agro brasileiro desde a década de 90 do século passado. Né? Foi um avanço na nossa agricultura em relação, por exemplo, aos nossos vizinhos. A gente vê o que está acontecendo na Argentina, por exemplo, país que taxa suas exportações, praticamente destruindo a competitividade da sua agricultura. A Argentina, que sempre foi um país pujante em termos de agricultura, sofrendo muito hoje na rentabilidade de seus produtores por conta de sucessivas taxações, para tentar conter o rombo dos cofres públicos argentinos, e não consegue, né? Ou seja, o rombo não é decorrente disso. Em suma, a preocupação é que a gente parta para uma argentinização aqui do nosso agronegócio com esse tipo de iniciativa. Vamos esperar que isso não prossiga, que não tenha sequências, mas realmente abre um grande ponto de exclamação aqui, a possibilidade de que se abra essa brecha aqui para estados imporem tributações ao seu bel prazer aqui, para tentar melhorar suas contas às custas de um produto que traz grandes riquezas em pagamentos já de impostos e em receita para a nossa economia. Aqui é o setor do agronegócio, o setor vencedor, está trazendo bons resultados todos os anos, e agora com essa ameaça de voltar a ser taxado como era até a década de 80 do século passado. Você disse, seria um retrocesso, né? E também não é justo, os estados também precisam se organizar nessa questão do superávit e déficit, né? Eles também precisam organizar as contas de outra forma. Só criando o imposto onera ainda mais as pessoas, onera o produtor, né? Esquecem de reduzir custos, só pensam em cobrar mais do contribuinte brasileiro ao invés de reduzir seus custos. Pelo contrário, voltam a subir, conforme a gente acompanha no noticiário aqui, iniciativas de aumento de salários de forma absurda até em alguns estados, e também a nível federal, né? Ou seja, está na hora realmente de se começar a conter esse tipo de iniciativa que leva aliás, está levando aqui uma tendência de que a reforma tributária do governo acabe reduzindo em mais impostos e não menos, como era o seu objetivo inicial, né? Pois é. Com relação à ferrovia oeste-leste, né, o que você achou? Você acha que pode realmente abaratear esse frete? Apesar que também vai demorar um pouco para ficar pronto, né? Já são muitos anos sem obra lá e agora só 2027. Mas, de qualquer forma, parece que vai sair um pouco dessa parada, né? Temos perdido muito tempo, né, Renata, com construção de ferrovias, com alternativas das rodovias, que encarecem muito os produtos do agro brasileiro, tiram uma boa parte da sua competitividade e, claro, minam a lucratividade dos nossos produtores com esses altíssimos custos de transporte decorrente do uso maciço de rodovias para transportes a longa distância. Então, antes tarde do que nunca, né? Então, pelo menos aí, iniciativas voltando a sair do papel, como é o caso dessa ferrovia oeste-leste, e se espera que aconteça o mesmo com outras ferrovias também que estão paradas por questões burocráticas, especialmente a Ferrogrão, né? Que busca unir o Mato Grosso lá a portos do Pará, por um custo bem mais barato que se tem hoje. Um setor que vem crescendo muito, a produção de grãos no Mato Grosso, e cada vez mais crescendo nos seus custos de transporte, porque depende unicamente de uma rodovia que é de mão única, ou seja, não é nem sequer duplicada. Então, se espera que, além dessa ferrovia que retoma suas obras agora, a Ferrogrão também seja retomada o mais rápido possível. Silmar, eu li um livro há muitos anos sobre Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Fiquei encantada com a história dele, porque ele já falava, no século retrasado, né, na época do Império, ele já falava disso, da importância de você ter ferrovias no Brasil. Um país com essas dimensões, não faz sentido não ter ferrovia, né? Uma pena que ele não foi ouvido, né? Naquela época já havia a questão do processo dos entraves políticos, né, com Dom Pedro, que o impediram, né, de fazer essa ferrovia virar, do Brasil ter ferrovia. Já podia ter há muito tempo, né? Foi pioneiro, né? Foi um grande pioneiro nessa área, em termos de ferrovias. Enxergava a dimensão do Brasil e via que realmente, assim como em outros países grandes, como é o caso da Rússia, dos Estados Unidos, da própria Europa, né? Ferrovia é a solução principal para transporte, especialmente de cargas, né? Mas também de pessoas. O Brasil chegou a ter um certo investimento em ferrovias. Eu sou do tempo que ainda se viajava de trem aqui pelo Brasil, e tudo isso foi abandonado a partir dos governos militares, e que resolveram investir em grandes rodovias, que foi o caso da Transamazônica, que está parado até hoje, para transporte de cargas a longa distância. Foi um erro estratégico e o Brasil está pagando essa conta até hoje. Pena, né? Silmar, obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima, Renata. Boa tarde. Boa tarde.